Olha, é um prazer enorme estar participando dessa palestra. É uma palestra, uma conferência, melhor dizendo, da maior importância. E eu gostaria, primeiramente, de agradecê-lo pela oportunidade de manifestar a minha opinião a respeito desse tema que é tão importante, que é o tema do Estado de Direito, porque é algo que buscamos adquirir no Brasil, mas que, infelizmente, principalmente por parte de uma esquerda anacronística, esse ideal do Estado de Direito ainda não foi realizado no Brasil. Inclusive, foi o objeto da minha tese, dessa pequena tese de doutorado a respeito do Estado de Direito no Brasil. Se eu fosse descrever o Estado de Direito no Brasil, e não os problemas da falta de realização do Estado de Direito do Brasil, ela não teria essa quantidade de páginas, né? Então, na verdade, é uma tese a respeito da ausência do Estado de Direito no Brasil em muitos aspectos, e naquela época eu escrevia 10 anos, mais de 10 anos atrás, estou ficando velho, então já escrevi há mais de 10 anos atrás minha tese de PhD, mas foi durante o período do Lula como presidente. Então era uma coisa assim muito fácil de escrever a respeito das mazelas do Brasil e da corrupção, porque era uma coisa muito nítida. E realmente o PT ele cometeu aí uma proeza de se transformar numa coisa, no governo mais corrupto da história do Brasil, um país que tem uma tradição, infelizmente, de políticos corruptos. Inclusive, a gente sabe muito bem que em São Paulo havia um político que fez campanha dizendo que roubava, mas fazia. Pelo menos ele fazia alguma coisa, então aí votavam nele, né? Então ele falou mesmo, faça isso como o meu slogan de campanha, porque todo mundo é ladrão, então pelo menos aqui a gente diz que faz alguma coisa, pode ser que ganhe assim a eleição. Então, essa aqui é a tradição do Brasil que precisa ser eliminada. E, obviamente, que o Estado de Direito é simplesmente a questão da lei tendo um objetivo maior, que é a realização do bem comum, que é a realização dos direitos e garantias do indivíduo. Eu tenho um prazer e uma honra muito grande de exibir esse símbolo aqui, que é o símbolo do Instituto Federalista. Então, para mim, preceder ter o Thomas precedendo a minha apresentação é um motivo de grande honra, porque ele me convidou a visitar a bela cidade de Curitiba, a gente foi para São Paulo exatamente para defender esses ideais maiores, que são os ideais últimos da realização do Estado de Direito, que é a defesa dos direitos e das garantias fundamentais do indivíduo, e que simplesmente passa por uma questão de se entender exatamente o que o Estado de Direito almeja a realizar. Mas essa discussão sobre o Estado de Direito é uma discussão complexa e eu também não gostaria de ficar aqui usando uma linguagem acadêmica muito rebuscada, porque aí fica o entendimento da matéria fica um pouco dificultado. Eu só quero que vocês busquem entender um pouquinho a respeito do que gera a realização do Estado de Direito, para que então essa matéria fique ter o conhecimento daqueles que estão presenciando essa palestra. Bom, na verdade, a própria discussão do Estado de Direito é uma questão que gera uma controvérsia até mesmo entre os especialistas do assunto. Na verdade, o termo Estado de Direito ele tem uma origem, eu diria até anglo-saxã, porque o primeiro país a adotar esse tipo de expressão foi a Inglaterra, e era chamado, e continua a ser chamado, de rule of law. Num certo sentido, a ideia é de que o Estado e as pessoas são, de uma certa maneira, têm as suas vidas reguladas pela lei, e que essas leis são leis que causam um certo benefício à sociedade, que podem ser bem aplicadas, e as pessoas então têm a possibilidade de viver uma vida livre da opressão, livre da tirania e do jugo opressivo do Estado. Mas isso aí acabou virando também uma expressão na Alemanha, porque o rei da Inglaterra, naquela época, acontecia dele ser o príncipe de um dos principados da Alemanha, chamado Hanover. E aí os alemães achavam que talvez eles não tivessem as mesmas liberdades individuais e garantias fundamentais que os ingleses possuíam, e aí eles resolveram importar essa expressão e adicionaram a palavra Estado nessa expressão.
a expressão chamada Rechtsstaat. É uma expressão que significa que o Estado está submetido ao império da lei e que, na verdade, existe uma lei maior aí nesse sentido que limita o poder do Estado. Mas limita não só o legislador, mas limita o executivo e limita o papel do juiz. Porque, muito embora os juízes do Brasil, principalmente do STF, pensem que eles são acima da lei, no Estado de Direito não é o império dos juízes. O Estado de Direito ele é o império da lei, e a lei tem que ser aplicada para todos, inclusive pelos membros do judiciário brasileiro, por exemplo. Então, só para te dar uma ideia, isso aí é uma questão que gera discussões de altíssimo nível. Esse é o livro, na minha opinião, talvez o mais importante a respeito da matéria. Foi publicado pelo então presidente o que a gente poderia chamar de Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, né? American Bar Association. E eu escrevi um capítulo aqui exatamente sobre a questão do Estado de Direito no Brasil. Esse outro livro também é muito importante, porque foi publicado por um professor da mais alta qualidade, muito gabaritado para escrever a respeito da matéria, que é o Mortimer Sellers. Ele é professor de uma universidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Então, obviamente que isso me gera assim, uma certa honra de ter sido convidado para escrever capítulos a respeito do Estado de Direito no Brasil. Mas então vamos à matéria, porque é o que verdadeiramente importa. O que acontece com o Estado de Direito e a ausência da realização do Estado de Direito? Bom, o Estado de Direito precisa de possuir a lei como um todo precisa possuir certas características. E uma das características que o Estado de Direito demanda é a ausência de coerção por parte do Estado arbitrária. E a ausência também de coerção arbitrária por parte de cidadãos a eles mesmos, né? Nesse caso, causando aí a violência e a criminalidade. Uma das razões da falta de realização do Estado de Direito no Brasil é o problema da criminalidade, que, num certo sentido, aumenta esse problema. Esse problema ele é agravado pela impunidade e por leis absolutamente não realísticas. Obviamente que o indivíduo tem o direito a se defender, porque isso é um dos princípios basilares do Estado de Direito, que é o devido processo legal e a garantia da justiça natural. Mas o fato de que no Brasil as penas são tão brandas e os criminosos, me parecem, em muitos aspectos, antigamente tinha essa história de que só o pobre ia para a cadeia e o rico ia ficar solto. Não, todo mundo agora está solto. E as leis são muito brandas e você tem até essa coisa de recursos intermináveis. E muitas vezes esses recursos terminam aí com diversos graus de apelo, principalmente porque a Constituição brasileira pode até gerar esse fato de que qualquer matéria tem uma certa tendência a terminar como uma matéria de natureza constitucional, simplesmente porque a Constituição brasileira ela tem normas formalmente constitucionais, não apenas materialmente constitucionais. Assim, qualquer tipo de assunto pode terminar sendo inserido na Constituição. A Constituição tem 250 artigos, como o Thomas colocou, com não sei quantas emendas agora, mais de 100. Isso tudo é uma tragédia para a realização do Estado de Direito. Outro aspecto do Estado de Direito que é muito importante de ser levado em consideração é o princípio da igualdade de todos perante a lei. Quando você tem uma certa distinção entre indivíduos e cidadãos, quando as pessoas começam a ter mais direitos que outras, isso aí é uma afronta a esse princípio basilar do Estado de Direito, que é o da igualdade formal de todos perante a lei. Então, quando se cria, por exemplo, determinadas castas de privilegiados que recebem, pela lei, mais direitos que outros. Existe, obviamente, a questão do direito adquirido, mas eu acho que é importante fazer uma alteração, uma reforma legislativa em que as pessoas agora que estão inseridas, até mesmo no mercado, saibam que todos serão tratados da mesma maneira, que não existe essa coisa dos nobres na corte tendo mais direitos do que as pessoas que têm uma vida
os cidadãos comuns, por exemplo, têm uma vida, têm um comércio e coisa do gênero. O Thomas mesmo coloca muito claramente que a carga tributária no Brasil ela é extorsiva, ela é impeditiva do progresso, do desenvolvimento econômico. A gente nunca vai virar um país desenvolvido com essa carga tributária e essa centralização absurda de poderes. Então, é muito importante que o ideal federalista da descentralização política seja alcançado, mas também que a carga tributária seja dramaticamente reduzida e que as pessoas possam, então, ter a liberdade de escolha, a liberdade de participação, a liberdade de montar o seu próprio negócio sem ter o seu negócio destruído pelo Estado. Obviamente que essa crise aí do Covid também revela a tentação totalitária de alguns grupos oligárquicos que controlam o poder no Brasil. Por exemplo, a oligarquia do judiciário se aliando a políticos oligárquicos que querem apenas o controle pelo controle do poder e atacando aí, usando essa oportunidade para atacar o presidente e os fins justificando os meios, porque me parece muito claramente aqui que, na verdade, eles têm o interesse de alcançar o poder por qualquer mecanismos necessários, inclusive sacrificando-se aí o próprio povo brasileiro, que está passando por um momento muito difícil, não por causa de uma crise de saúde, mas por causa de uma crise de caráter e de comprometimento com a verdade e com os direitos fundamentais da pessoa humana. Está se aproveitando aí para atacar os direitos fundamentais, e isso é uma coisa que a gente tem que lutar até o final contra essas elites gananciosas, essas elites corruptas que estão usando essa crise para oprimir o povo brasileiro. Outra coisa que é preciso colocar, que o Estado de Direito, ele demanda que as leis sejam estáveis, que não haja essa coisa de lei ser feita a todo momento, porque inflação legislativa, ela gera a ausência do Estado de Direito também, porque é quase como se não houvessem as leis. Quando as leis elas mudam o tempo inteiro, como é que a gente vai conseguir prever as leis ou conhecer as leis? Uma das coisas que o Estado de Direito demanda é que as leis sejam claras, que as pessoas possam conhecer a lei de maneira que então ela possa se submeter a essa lei. Mas se as leis elas são altamente voláteis e elas são revogadas a todo momento e novas são criadas, aí você gera um caos jurídico completo, que é aliado, esse caos, na verdade, é aumentado, vamos colocar dessa maneira, pelo desrespeito às súmulas e à jurisprudência do próprio tribunal. Então, o que acontece no Brasil é que uma das coisas muito importantes, até mesmo que na Austrália, é essa questão do respeito ao precedente judicial. Se a gente tem esse problema das leis serem ruins, o pior é quando você não tem a segurança jurídica. Quando as decisões judiciais terminam como uma verdadeira loteria, que a gente não sabe qual vai ser o resultado final de uma decisão jurídica, porque esses juízes aí sequer respeitam a lei positiva, não vão respeitar as decisões passadas que eles mesmos proferiram. A jurisprudência ela só é importante mesmo quando há na própria jurisprudência o respeito à legalidade, porque obviamente que quando você tem aí juízes desrespeitando a lei maior, então a tarefa do juiz é de desrespeitar a decisão arbitrária de um membro da sua própria corte, porque num sentido maior o papel do judiciário sempre foi e sempre será o respeito à legalidade e, numa visão ainda mais abrangente, o STF ele é chamado de guardião da Constituição. Bom, na verdade, isso parece até piada no Brasil, não é? Porque a gente sabe muito bem que, infelizmente, o STF não tem, além de desrespeitar a Constituição, não tem respeitado absolutamente nada em termos de direitos fundamentais, justificando uma tirania. Eu que escrevi um livro, fico até chateado, porque eu escrevi um livro sobre federalismo democrático. Então, a primeira vez que eu vejo o STF falando de federalismo é para implementar
uma opressão ao povo. É para desrespeitar o artigo 5º da Constituição, os direitos e garantias fundamentais. Então, eu escrevi esse livro chamado Teoria Geral do Federalismo Democrático. Eles deveriam escrever um livro agora, Teoria Geral do Federalismo Soviético, que é um federalismo de Araque, porque o espírito do federalismo é o espírito de democracia, de aproximação do poder ao povo, não de dominação ao povo e de opressão ao povo, como essa gente faz. Então, aqui vai o meu protesto, porque a criatividade dos juízes ela está sendo usada como instrumento de dominação e de perpetuação do poder oligárquico no Brasil, de uma elite que come caviar, que toma champanhe e que não tem nenhum respeito pelo povo brasileiro, nenhum respeito qualquer. Isso é uma coisa que a gente vai ter que continuar lutando até o final. Agora, eu vou ter que passar um pouquinho adiante aqui, porque eu tenho aqui a minha lista de dados que são importantes para a realização do Estado de Direito. Emendas constitucionais no Brasil, elas são são um resultado, melhor dizendo, do tamanho do documento. Aquilo que a gente chama, porque eu não quero ficar usando essas linguagens jurídicas a todo tempo, porque senão o pessoal aí não vai entender, mas a gente chama de Constituição Programática, que mais parece um programa do Partido Comunista Brasileiro, um programa de... Quer dizer, na verdade, quando a Constituição começa a promover ideologia, e deixa de ser um documento constitucional, passa a ser uma carta política de partido político. E outras coisas a mais que foram acrescentadas à Constituição, como, por exemplo, o fato do Colégio Pedro II ter que ser federal, ou o fato de que algumas regras tributárias devem continuar na Constituição. Tudo isso faz com que a Constituição tenha que ser revisada a todo momento, porque essas normas não são normas de natureza verdadeiramente constitucional, elas são normas que a gente chamaria de apenas formalmente constitucionais. Então, o Thomas promoveu essa ideia de que a gente precisa realmente criar uma Constituição sintética, que as pessoas tenham o amor, o respeito à Constituição e que elas realmente se identifiquem com o documento e conheçam o documento. Porque uma das razões da falta do Estado de Direito no Brasil é que as pessoas não têm o conhecimento dos seus direitos, não têm o conhecimento da lei, não tem aquela coisa de se apresentar para a autoridade e dizer: você não tem como falar dessa maneira comigo porque eu tenho a Constituição ao meu lado para fazer o bem. Porque, obviamente, que me parece assim que com um sistema caótico que se encontra, apenas bandidos têm direitos no Brasil e a polícia e outros ficam à mercê aí de ações extralegais, até mesmo praticadas por políticos no Brasil, porque muito embora a lei muitas vezes seja tão ruim que é preciso que se aplique o jeitinho, e até mesmo as leis que são boas não conseguem vingar. Talvez até vinguem as leis que são ruins. Aí a gente tem o pior dos mundos, quando você tem lei ruim que é aplicada e as leis boas que não podem ser aplicadas. Às vezes até leis boas, mas não realísticas. Por exemplo, eu nem acho que essa lei seja boa, mas eu dou o exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez essa lei fosse ótima de aplicação, talvez na Suécia. Nem aqui na Austrália acho que funcionaria. Mas é aquela coisa, gera uma impunidade e gera também a criminalidade juvenil, porque obviamente que aí traficantes e tudo começam a aliciar e a recrutar para o crime pessoas de mais baixa idade. Essas pessoas que agem dessa maneira, que criam esse tipo de estatuto, de lei, são pessoas intelectualmente bastante limitadas, porque não conhecem a diferença entre a realidade e a utopia e ideias que, na verdade, não podem ser aplicadas por causa da falta de possibilidade dentro daquela realidade cultural de um país, de uma sociedade. Até mesmo a gente sabe que no Brasil existe essa centralização toda de poder, o que é também um grande problema para a gente poder realizar o Estado de Direito, porque algumas leis que são de possível aplicação, talvez em São Paulo, como é que vai se aplicar no Amazonas, por exemplo? E outra coisa, essa coisa do laboratório de ideias é uma das maiores vantagens de um sistema federativo autêntico, porque se a lei funciona no Rio e uma lei funciona
e a sociedade está satisfeita com o resultado, essas leis podem ser trazidas ou exportadas, vou colocar dessa palavra entre aspas, para os outros estados brasileiros. Existe uma possibilidade, então, de que as pessoas que vivam naquela localidade se sintam mais satisfeitas com o resultado da produção legislativa. Obviamente que uma lei nacional, muitas vezes, não é aplicada da maneira correta por causa das diferenças, das heterogeneidades do país. O Brasil é um país maravilhoso, um país com uma diversidade cultural enorme. Como é que pode ter centralização dessa maneira? Então, realmente, o que a gente vai precisar fazer é transferir Código Criminal, Código de Processo Civil, Processo Penal, tudo para os estados, novamente. E aí a gente tem essa coisa que é o grande laboratório de ideias e as leis sendo melhor adaptadas às demandas do povo e também mais fiscalizadas pelo povo. Primeiro que eu acho que a corrupção em nível estadual e municipal também é pela falta do que eles têm de fazer. Tem muito tempo para roubar, porque não tem matéria legislativa quase que nenhuma. Eu me lembro que quando que eu trabalhava na FIGE, era o dia da mulata do samba, era o dia do não sei o quê, criava-se um monte de bobajada, porque as leis mais importantes, mais necessárias, são produzidas num ambiente bem afastado do povo, é um ambiente de Brasília, onde esses políticos aí se sentem bem confortáveis para não dar a prestação de contas que eles precisam ao povo e para praticarem a corrupção. Muito, obviamente que aí, se você está afastado do político, o político então fica muito confortável para fazer o que ele bem entende. Eu queria ver se eles estivessem no Rio de Janeiro ou São Paulo tendo que cruzar a rua, porque aí eu poderia, se eu estivesse no Rio, poderia conversar com ele, né? É muito difícil conversar com um político em Brasília. Agora que o Covid, então, nem se fala, porque agora virou um paraíso para eles, porque eles podem justificar qualquer tipo de arbitrariedade, qualquer tipo de opressão, com a chancela dos ditadores do judiciário, que, na verdade, estão assim se mostrando completamente desrespeitadores daquelas tradições liberais clássicas do Estado de Direito, da separação de poderes e da democracia. Esse tipo de atentado à democracia, à liberdade de expressão, é uma forma de tirania. E é muito interessante quando eles falavam dos militares e tudo. Que barbaridade é essa? Eu vivi na época dos militares. Eu me lembro que o presidente da República, então, era motivo de chacota pelos professores, porque eles não se sentiam com medo nenhum de atacarem as autoridades. Todos os meus professores eram comunistas. Eu estudei num colégio católico jesuíta chamado Santo Inácio, e todos, até o professor de português, mandava fazer dissertação sobre Fidel Castro. Graças a Deus, porque eu sempre achei que havia uma coisa, sempre quis ser independente. Até acho melhor que você que está me escutando, que você não acredita em tudo porque eu sempre fui assim. Foi assim que eu me tornei acadêmico, questionando as ideias dessas pessoas que estão no poder. Porque deveria haver uma coisa que é muito importante, né, no ser humano, que é não aceitar isso passivamente. Não aceitar, por exemplo, essa narrativa do Covid, por exemplo. O índice de mortalidade na Austrália diminuiu no último mês, menos gente morreu do que no ano passado. Então, é uma pandemia que mata menos gente. Por exemplo, um exemplo muito interessante é a influenza, porque a influenza matou 2.000 pessoas no estado de Vitória aqui. Sabe quantas pessoas morreram de influenza nesse ano? 0. Morreram 200 e poucas pessoas do tal do Covid, todas elas com uma faixa de idade acima dos 80 anos de idade. Então me parece que tem alguma coisa errada. Agora disseram que morreu uma pessoa de 20 anos de idade. Descobriu que foi de overdose. Mas aí bota Covid, tá? Se o cara está com uma gripe, qualquer coisa. Então, olha, eu vou te falar uma coisa, para vocês que estão agora me escutando. O fato do Brasil ter tido esse problema no passado, e continua tendo, talvez até tenha se agravado, de desconfiança de governo, da ausência do Estado de Direito, talvez se transforme numa bênção, num certo sentido, porque as pessoas no Brasil, eu acredito e eu espero, desconfiem daquilo que as elites políticas estão fazendo. Porque eu vivo aqui na Austrália Ocidental e as pessoas aqui deixaram de ter amor a Deus e ao cristianismo, hoje elas adoram
o Estado. O Estado virou um Deus e eles acreditam em tudo. Então, é uma população própria para ser escravizada. E eu espero que no Brasil as pessoas continuem a ter um senso de dignidade, porque ninguém pode ser digno sem ter a liberdade. E o Estado de Direito é para a proteção da liberdade. Por isso é que demanda a separação de poderes, porque o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Como diria Acton, Lord Acton. É por isso que Montesquieu criou a teoria da separação de poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Uma das coisas que demanda a realização do Estado de Direito é que os juízes não sejam arbitrários, que os juízes estejam também sob o império da lei. E que história é essa de juiz iluminista, como diz o seu Barroso? Porque ele me parece mais ou a Maria Antonieta ou o Luís XVI. Está comendo brioche, com certeza. Por isso que eu acho que está mais para Maria Antonieta, porque come brioche. Agora, esse tipo de história de iluminismo é exatamente aquilo que gerou a separação da cabeça do rei do resto do corpo no século XVIII na França, com Luís XVI. Aliás, falando de Inglaterra, também aconteceu uma situação similar com o rei inglês, mas no século XVII. A Inglaterra estava ainda na vanguarda das boas ideias. Hoje a Inglaterra deixou de estar na vanguarda porque perdeu as suas tradições, as suas origens, através da infiltração esquerdista, inclusive a criação de ideologias totalitárias e destrutivas da sociedade e de erosão da própria cultura inglesa. Eu vejo isso aqui na Austrália, as pessoas não têm menor conhecimento de nada. O sistema educacional, ele na verdade, ele é para deseducar, ele faz mais de deseducar do que verdadeiramente educar, porque as pessoas não têm ideia da Magna Carta, nunca ouviram falar em Magna Carta, nunca ouviram falar em Revolução Gloriosa, mas só fala-se aqui que as Nações Unidas criaram o conceito de direitos humanos, o que é uma coisa absurda, porque a gente sabe muito bem que a história constitucional inglesa é totalmente ligada à questão da proteção do direito natural, que é um direito inalienável do indivíduo, um direito que gera a proteção jurídica da vida, porque obviamente que a pessoa que não está nessa dimensão não vai poder usufruir o resto. Então a vida é o mais importante. Então, no Brasil, por exemplo, você tem aí o próprio Barroso também defendendo o aborto e não sei mais o quê. Quando você tem essa desvalorização da vida, como é que você vai conseguir ter a valorização da pessoa humana? Quando a vida passa a ser uma coisa tão barata e tão irrelevante, entendeu? Isso é uma coisa importante. Aí você tem, depois disso, o direito à propriedade, o direito à liberdade, todos esses direitos, basicamente, que estão sendo retirados do indivíduo pelas elites globalistas no mundo inteiro, porque eu pertenci a essa elite, num certo sentido, sendo comissário de reforma legislativa, agora estou montando a minha própria faculdade de Direito. Eu diria para vocês que o que, numa certa maneira, protegia o cidadão australiano era um certo conhecimento do seu passado, das suas tradições, e também o império da lei. Mas o império da lei apenas funciona quando a lei ela é boa, porque o Estado de Direito acredita que, na verdade, a realização do Estado de Direito depende de leis que sejam leis positivas, leis que geram, como eu mencionei, a proteção do cidadão. Quando as leis são usadas como instrumento de tirania, aqui o mau caráter, o picareta, ele vai usar a lei contra a pessoa. Então, não é simplesmente ter lei. O Estado de Direito, se fosse só ter lei, então a China tem o Estado de Direito. Então a Coreia do Norte tem o Estado de Direito. Não, o Estado de Direito ele é uma filosofia política que a gente conseguiu no Ocidente, depois de tanta luta pelas nossas liberdades. A Constituição melhor que talvez o Brasil tenha tido foi talvez a própria Constituição do Império, com separação de poderes e um certo sistema de freios e contrapesos. Depois veio a República e a coisa ainda não conseguiu se ajeitar. Então é muito importante para que a gente continue nesse processo, que seja um processo de garantia da dignidade da pessoa humana e que o Estado de Direito ele seja realizado
dentro dessa perspectiva das nossas próprias tradições jurídicas, por exemplo, que a gente tem a partir do modelo inglês, que foi, como eu digo, exportado para a Alemanha, que se transformou no Rechtsstaat. Na França, o termo é usado état de droit, mas isso não pode se sustentar sem a cultura da legalidade. Veja muito bem o que acontece na França, o que acontece na Itália. Essa gente perdeu a sua cultura. A ideia de multiculturalismo, por exemplo, que significa que ninguém tem mais a capacidade de entender quem eles são. Então, a pessoa que vai lá, migra para esses países, às vezes é um islâmico radical, e eles são celebrados, porque dizem assim, não, mas você é diferente, que maravilha, né? Você então abusa da sua esposa, ou está pretendendo aí fazer um terrorismo. Que coisa mais, que enriquecimento cultural é esse maravilhoso? Então a imbecilidade, a estupidez, talvez até pelo uso de drogas, o fato, por exemplo, que o europeu se esqueceu de ter filho. Então não é o momento, só para colocar isso muito claramente, de ficar importando lixo. Então você tem aí esses deslumbrados do STF que querem importar a decadência. Porque nos Estados Unidos a gente tem uma cultura, uma tradição que é maravilhosa no certo sentido, mas que, obviamente, que se os founding fathers fossem colocados numa máquina do tempo, os caras ficariam verdadeiramente horrorizados. Mas isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu fiz. Inclusive, acho que foi até o Benjamin Franklin que disse assim, porque veio uma senhora conversar com ele, e aí, Benjamin Franklin, vocês aqui escreveram essa Constituição, o que vocês prepararam aí para a gente? A resposta dele, uma república se você conseguir manter isso. A republic if you can keep it. If you can keep it. Porque é uma coisa que é interessante sobre o Estado de Direito, isso foi a razão de eu ter terminado escrevendo um tijolo desse, que se eu jogar na cabeça de alguém até mata, porque tem 400 páginas, exatamente a questão dos aspectos extra-jurídicos da realização do Estado de Direito. O Estado de Direito demanda não apenas boas leis, que o Brasil ainda não tem, tem algumas boas leis, mas tem muita lei que deveria ser revogada, jogada no lixo. Aliás, uma das sugestões que eu faço para o nosso querido povo é revogar 90% das leis, aí vocês têm mais liberdade. Então tem muita lei no Brasil, entendeu? E essas leis geram confusão. Ninguém pode aplicar a lei ou conhecer a lei se você tem uma inflação dessa natureza legislativa que as leis mudam o tempo inteiro. A própria Constituição é um exemplo disso, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente vai precisar de resolver. Então eu estava colocando isso com relação à questão da cultura. E a minha tese é a respeito da cultura da legalidade. O que eu achava que estava faltando no Brasil, além de uma visão mais modesta daquilo que o Estado possa realizar, o direito possa realizar, é também uma visão da cultura da legalidade, porque as constituições, às vezes, elas nem são tão boas em alguns lugares do mundo, mas a cultura ajuda a essa Constituição ser aplicada até de uma maneira melhor do que o próprio documento constituído, né? O próprio texto escrito da Constituição. Eu posso dar um exemplo muito, muito claro, porque eu dou aula, 15 anos agora de direito constitucional australiano. Muito embora eu não tenha perdido as minhas origens, ainda publique livros de direito constitucional brasileiro, que a elite no Brasil jamais vai gostar disso aí virar texto nas faculdades, porque senão a gente faz uma revolução constitucionalista no Brasil. Eles não querem isso. Ou a igualdade de todos perante a lei, eles também não querem isso. E esse livro foi dedicado ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque é ele que nos deu o caminho da liberdade. Inclusive, no livro de Galatians, ou Gálatas, estou esquecendo um pouco do português, mas aí diz que ele fala que é a lei da liberdade. Deus criou até os 10 commandments, né, os 10 mandamentos. Então, ele diz assim, você não pode matar, você não pode cometer adultério. Eu concordo, acho uma maravilha. Aí depois não tem mais nada, aí você pode ser livre. Então, ele é um Deus de liberdade. E eu não vou deixar jamais as liberdades do povo, pelo menos eu não vou ficar calado quando eu vejo a liberdade do nosso povo
serem violadas dessa maneira. Se eu cometer um erro, eu sou individualmente responsabilizado pelo erro. Deus até disse para você que você pode escolher o caminho. Se você não quiser acessar, mas é a tua decisão. Tá? Então você protege a tua família, você proteja o teu país, o preço da liberdade, eu até acho que o slogan da UDN deveria ser restaurado, porque é a mais pura verdade, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Um povo que dorme quando vê essas opressões e quando porque ele está omisso, é porque ele não tem amor a si próprio. Não tem amor até aos próprios semelhantes e à própria família. Como você, pai de família, vai deixar isso continuar dessa maneira? É preciso que a gente possa deixar um legado para os nossos filhos. O Brasil tem um potencial enorme não explorado. Um país que poderia ser a maior potência do mundo, se não fosse essa roubalheira, esses políticos safados, e principalmente esse esquerdismo oligarca que a gente tem no Brasil, que usa dessas linguagens ridículas. Inclusive, vou dizer para você que eles são ultrapassados, eles são reacionários, inclusive. Vamos colocar isso muito claramente, que esses idiotas continuam falando esse tipo de coisa por 40 anos. A longa margem de história já tá ultrapassada. Agora chegou o momento do conservadorismo contracultural, porque eles são o estabelecimento, eles são o status quo, e é importante para nós sermos revolucionários no sentido conservador da palavra, no sentido de estabelecer um papel do Estado na sociedade que gere o bem comum, que gere a igualdade de todos perante a lei e que gere a justiça. Então, é essa coisa. Eu tenho aqui vários livros publicados. Esse aqui, por exemplo, é um livro chamado Western Legal Theory, com um capítulo sobre o Estado de Direito. Se vocês quiserem, depois um dia, conversar comigo a respeito de um pouco mais do Estado de Direito, que não significa apenas a existência de boas leis, que ainda a gente precisa discutir isso no Brasil, mas também precisa de ter uma cultura da legalidade, porque o Estado de Direito é tanto as leis serem boas, quanto os políticos serem honestos, que os políticos respeitem a lei, que não se sintam acima da lei. Por exemplo, no Brasil tem essa coisa que agora a gente já está começando a combater mais, que o policial para um sujeitinho aí na rua, que se acha acima da lei e diz assim para o policial: você sabe com quem está falando? Não me interessa com quem você está. O policial deveria dizer assim: não me interessa. Você está submetido à lei como qualquer outro. Todos nós somos cidadãos. Agora, a palavra cidadão no Brasil é uma coisa pejorativa. A pessoa vai para a cadeia, bonito, hein, cidadão? Cidadão, a cidadão é a palavra mais digna que poderia existir. Significa que a gente tem uma república autêntica, onde as pessoas estão submetidas a uma regra comum. O Estado de Direito é o império da legalidade, da igualdade, da justiça e da liberdade. Então, se a gente pegasse a condição da Austrália aqui, porque eu temo muito pelo futuro do nosso país, aqui desse país que eu habito, mas eu não me considero brasileiro acima de tudo. Né? Me deram a cidadania australiana, eu sou muito grato, mas eu sou brasileiro acima de tudo. Nasci no Brasil e amo o Brasil, até fico emocionado. Gostaria muito de poder até ajudar mais o meu país, porque eu já fiz tudo aqui pela Austrália. Estou até criando uma firma, estou criando uma faculdade de Direito, uma firma de Direito, uma faculdade de Direito. Eu já fui comissário, já fui vice-presidente do Partido Liberal, que está no poder na minha divisão aqui da Austrália Ocidental. Adquiri um renome internacional, mas tem uma tristeza enorme pelo que acontece no nosso país. Eu queria muito deixar assim para vocês, eu me sinto emocionado porque vocês agora se lembraram de mim, porque eu sempre tive esse prazer, essa paixão pelo meu povo. Tem minha mãe que mora no Brasil, meus pais. Eu só desejo o melhor para vocês. Aquilo que eu puder, com todo o meu trabalho, com todas essas coisas que eu escrevo, com toda a minha dedicação ao meu trabalho, eu só quero deixar um legado. Deixar assim, quando a gente morre, não deixa nada para trás, esses livros vão ficar e tudo, mas eu quero que Deus diga para mim: você tentou o seu melhor. Well done, good and faithful servant. Muito bom, meu querido servo.
Porque esse aqui é o prazer da vida. O que adianta adquirir bens materiais? O que adianta você ficar acumulando? Isso é uma tolice, porque não é isso que vai ficar. Ninguém fala do meu avô porque ele tinha bens materiais, mas porque ele foi uma pessoa honrada, porque ele foi uma pessoa íntegra. Eu prometo para vocês que eu vou continuar sempre rezando pelo nosso país e pelo meu querido povo. Que Deus os abençoe imensamente e que a verdade e a justiça prevaleçam no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus.